Olá, estudantes! Sejam bem-vindos. Estamos iniciando nossa segunda unidade da disciplina Sociologia Organizacional. Lembrando que a leitura atenta dos textos é de fundamental importância para o acompanhamento da disciplina e para seu aprendizado. E lembre-se, seu tutor está preparado para ajudá-lo. Vamos relembrar o nosso tema? Nesta aula 2, nós vamos estudar os conceitos básicos, relação social, estrutura e paradigmas de relacionamento, socialização e formação da cultura. Quanto aos objetivos, ao finalizarmos esta unidade, esperamos que você seja capaz de entender os conceitos básicos de relação social, paradigmas de relacionamento, socialização e formação da cultura no contexto das organizações. Discutir esses conceitos básicos com ênfase nas organizações públicas e contextualizar, por meio de casos reais, o processo de socialização dos indivíduos nas organizações e nos diferentes contextos sociais. Nesta segunda unidade da nossa disciplina, veremos os conceitos de relação social, de estrutura, paradigma e relacionamento, de socialização e de formação da cultura. A nova gestão pública tem desafiado o paradigma tradicional da administração pública. Paradigma esse que regulou o pensamento e deliberações dos gestores por mais de um século. Os campeões dessa nova gestão apresentam argumentos simples para criticar a organização tradicional. Seus argumentos são de que o método tradicional é muito lento, burocrático, ineficiente, pouco responsivo e improdutivo. Eles argumentam que o método tradicional de organização do poder executivo não nos dá os resultados que esperamos de um governo. E hoje, os cidadãos esperam que um governo produza resultados, pois não toleram mais a ineficiência ou a ineficácia. Daí, a necessidade em se trabalhar uma nova forma, um novo paradigma de gestão governamental. Os novos paradigmas da administração pública demonstram não apenas que a sua estratégia é a mais eficiente e eficaz, mas é fundamental também provar que é politicamente responsável. Responsabilidade esta que ocorre através da accountability democrática, considerada uma característica essencial de qualquer abordagem para a estruturação do poder executivo. Isso significa que os governos devem ser responsáveis, não só perante alguns poucos stakeholders interessados, mas sim ante todo o Estado. Se um sistema não assegura a accountability perante os cidadãos, então ele é inaceitável, como nos diz bem. Mas o que significa accountability e onde esse termo surgiu? A accountability significa responsabilização pessoal pelos atos praticados e explicitamente a exigente prontidão para a prestação de contas, seja no âmbito público ou no privado. É uma palavra antiga na realidade inglesa, pois desde 1974 ela consta no dicionário inglês e está presente neste idioma desde o final do século XVIII. Na realidade brasileira, esse é um termo recente. Ele tem origem do final do século XX. Em uma organização, é, por definição, qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos desta empresa.
inclui aqueles indivíduos, grupos e outras organizações que têm interesse nas ações de uma empresa e que têm habilidade para influenciá-la. Isso acontece e uma empresa, ao negligenciar esses grupos, podem até fechar as suas portas. A imagem nos mostra que uma organização, ela não é independente, ela está sempre necessitando dessa interação que vai ocorrer entre os pares, que serão os clientes, as mídias, os concorrentes, os fornecedores, dentre outros que fazem parte da estrutura dessa empresa. Portanto, a necessidade dessa organização está sempre tendo essa interação com todos esses pares. Para a nova gestão pública, é preciso que os servidores públicos compreendam os problemas das suas agências e tenham ideias para solucioná-los e, em ambiente propício, possam transformar com agilidade as ideias em ações eficazes. Esse paradigma pressupõe que, estando estes servidores na linha de frente, eles estão mais próximos dos problemas e, portanto, em posição para decidir que abordagem tomar para solucionar os problemas públicos. Práticas inovadoras de gestão na administração pública, nas esferas federais, estaduais e municipais, são possíveis de conhecer através da divulgação de experiências premiadas em concursos de inovação na gestão pública. Como exemplo, o concurso Inovação na Gestão Pública Federal, que é promovido há 17 anos pela Escola Nacional de Administração Pública. Ela representa um estímulo para a disseminação de soluções inovadoras em organizações do governo federal. Esse concurso tem como objetivo estimular a geração de iniciativas inovadoras de gestão nos órgãos públicos e contribuir para que o Estado brasileiro aumente a qualidade do atendimento e melhore a eficácia e a eficiência dos serviços ofertados aos cidadãos. Entretanto, os novos paradigmas da administração pública e a transparência das ações dos organismos governamentais demandam recursos humanos com competências técnicas, interpessoais e disposição de ambiente de trabalho que favoreça a eficácia e a eficiência desses serviços ofertados ao cidadão. Considerando os aspectos específicos que diferenciam as organizações privadas das públicas, relacionados à responsabilidade das ações dos governos sob o Estado como um todo, e não somente para algumas organizações. Mas isso ainda é um impasse em nossa realidade, pois, apesar de haver maior transparência na gestão dos recursos humanos nas organizações públicas, com a ampliação do ingresso de servidores via processos seletivos e concursos, persiste o desafio na gestão desses colaboradores. O desafio persiste devido a planos de carreiras pouco flexíveis, sem perspectivas de ganhos sobre a produção, entre outros problemas que dificultam a formação de uma cultura da eficiência e eficácia no serviço público. Neste sentido, para adequar aos novos paradigmas da administração pública, mudanças estão sendo efetuadas no modelo de concursos públicos que os organizadores de concursos estão elaborando. Para atender a esse novo desafio, a administração pública federal, por exemplo, está exigindo das organizadoras de concursos públicos a inclusão de mais uma etapa nos processos seletivos, que é a realização de cursos de formação para os candidatos aprovados nas primeiras fases do concurso, que tem caráter eliminatório,
e o candidato só poderá tomar posse do cargo com a aprovação em mais esta etapa. Observe que o objetivo dessa nova etapa consiste numa estratégia implementada pela administração pública para aumentar o rigor dos processos seletivos. É uma alternativa para identificar os candidatos que possuem mais conhecimentos teóricos e aplicados sobre o órgão em que atuarão e a atividade que pretendem exercer, bem como uma oportunidade para integrar a cultura organizacional e qualificar o futuro servidor para o exercício de suas funções com maior segurança e confiabilidade. Entretanto, visualizar o funcionário do serviço público como empreendedor cívico que busca desenvolver e agir de forma proativa na construção de soluções e propostas de ações para a melhoria do serviço público ainda é um grande desafio para a gestão pública brasileira. Então, pessoal, estão conseguindo acompanhar? Agora, vamos ao nosso próximo tópico, que é relação social. Segundo o CON, relação social diz respeito à conduta de múltiplos agentes que se orientam reciprocamente em conformidade com o conteúdo específico do próprio sentido das suas ações. Na ação social, a conduta do agente está orientada significativamente pela conduta do outro ou outros, ao passo que, na relação social, a conduta de cada qual entre múltiplos agentes envolvidos orienta-se por um conteúdo de sentido reciprocamente compartilhado. Observe esta imagem de relação social, que mostra que os indivíduos não vivem isolados, eles estão, de qualquer modo, de alguma maneira, sempre em relação com outros indivíduos. Segundo Bernardes e Marcondes, 2001, os estudos da sociologia têm concentrado maior atenção, a partir do século XXI, na importância dos fenômenos sociais. Dentre esses fenômenos, nós citamos a cooperação, competição, conflito, acomodação e outros, classificados como processos sociais, por meio dos quais a personalidade do indivíduo se desenvolve e interage com a sociedade. De acordo com Marconi e Lakatos, 1990, eles identificam diferentes formas de processo social. Eles citam o contato social, que é de onde depende, do qual dependem as relações sociais, a interação social, onde ocorre a reciprocidade das ações sociais, a comunicação, que é uma interação fundamental para a cultura, a cooperação, requisito indispensável para a manutenção e continuidade dos grupos e sociedade, porque ela aproxima os indivíduos nesta ação conjunta, cooperação e conflito, que alteram as relações entre os indivíduos e grupos, a adaptação, a acomodação e também a assimilação são fatores associativos, que, segundo esses autores, proporcionam a integração sociocultural entre indivíduos e grupos. Observe que, na formação dos administradores, é fundamental o conhecimento dos processos sociais para que possam gerenciar as questões relacionadas à produtividade no trabalho, lidar com os conflitos e as mudanças organizacionais. Um exemplo na esfera do governo federal do Brasil, coerente com a política de melhorias de condições sociais dos cidadãos brasileiros, foi a implantação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O objetivo dessa secretaria é viabilizar e coordenar atividades de apoio à economia solidária em todo o território nacional, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário. As características dessa atividade, elas estão interligadas, como veremos nesta imagem. A economia solidária, ela se estrutura a partir da solidariedade, da atividade econômica, da autogestão e da cooperação, como um quebra-cabeça que se encaixam e faz o trabalho dessa instituição se tornar produtivo. Para Paul Singer, 2008, a economia solidária é um modo de produção que se caracteriza por igualdades de direitos, em que os meios de produção são de posse coletiva dos que trabalham com eles. O elemento central aqui é a autogestão, ou seja, os empreendimentos são geridos pelos próprios trabalhadores coletivamente de forma inteiramente democrática, em que cada sócio ou cada membro do empreendimento tem direito a um voto. No caso das cooperativas, o modo de administrar vai variar de acordo com o tamanho das mesmas. No caso das pequenas cooperativas, não há nenhuma distinção importante de funções. Todo mundo faz o que precisa. Quando são maiores, há necessidade que haja um presidente, um tesoureiro, algumas funções especializadas, isto é, importante quando elas são bem grandes, porque aí uma grande parte das decisões tem que ser tomada pelas pessoas responsáveis pelos diferentes setores. Eles têm que estritamente cumprir aquilo que são as diretrizes do coletivo e, se não o fizerem a contento, o coletivo os substitui. Esta é uma relação contrária ao que prevalece em empreendimentos geridos pela heterogestão, onde a tomada de decisões é de responsabilidade do dono da empresa e de funcionários superiores na hierarquia organizacional, em que os que desempenham funções responsáveis têm autoridade sobre os outros. Aqui, as funções são baseadas na meritocracia. Para Paul Singer, a proposta da economia solidária entende o trabalho como uma forma de desenvolvimento humano que pode ser vivida e compartilhada nos grupos sociais. Por exemplo, com empreendimentos convencionais que falham, entram em crise e então os trabalhadores coletivamente os assumem organizados em cooperativas, onde eles têm a responsabilidade coletiva pela nova empresa. Se ela, por algum motivo, não ganha, eles também não ganham. Observe que, no contexto apresentado, a implementação e a implantação de programas, projetos e políticas de economia solidária são propostas que envolvem a necessidade prévia de análise de cada uma das formas de processos sociais que falamos anteriormente. O contato social, a interação, a comunicação, cooperação, competição e conflito, adaptação, acomodação e assimilação. Observe a imagem que mostra a cooperação, a necessidade da comunicação e também da interação social para que esses grupos consigam se autogerir. Processos presentes ou ausentes nos grupos formais e informais, identificados como público-alvo das propostas. Por outro lado, envolvem também a necessidade da sensibilização dos administradores e de gestores para o conhecimento prévio da realidade do ambiente na qual
os indivíduos ou grupos vivem. No caso da Secretaria Nacional de Economia Solidária, o Programa 2029, Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável e Economia Solidária, foi desenvolvido e implantado com o objetivo de viabilizar as articulações regionais e identificar as diferenças e as vulnerabilidades específicas de cada território brasileiro, para que a implementação das propostas tenham maiores chances de efetividade e eficácia. Sobre os comportamentos coletivos, os autores Bernardes e Marcondes nos falam. Sobre os comportamentos coletivos, Bernardes e Marcondes, eles analisam que tais comportamentos dos indivíduos não decorrem de características inatas de um tipo de raça ou de indivíduos, mas eles sim acontecem através da aprendizagem adquirida desde a infância em seu ambiente cultural, processo que a sociologia denomina como socialização. É possível observar e analisar no contexto atual da sociedade brasileira mudanças e conflitos nas relações sociais e nos processos sociais que influenciam a mudança da conduta das pessoas e das organizações, sejam elas públicas, privadas ou não governamentais. O fomento financeiro e técnico para as formas de organizações coletivas, como as cooperativas e as associações, por meio das políticas e programas implantados através da Secretaria Nacional de Economia Solidária, é um exemplo da mudança da conduta da ação individual para a ação coletiva, movida pela motivação de melhoria do emprego, renda e qualidade de vida. A abrangência e a rapidez do fluxo das informações por meio da internet e de suas mídias sociais facilitam a expansão e o compartilhamento do conteúdo de sentido reciprocamente compartilhado, assim como a articulação dos indivíduos da ação individual para ações coletivas. Como exemplo das relações e dos processos sociais, conflitos e desafios que estão presentes no contexto da sociedade atual, podemos citar o caso dos chamados rolezinhos. Os rolezinhos são encontros de adolescentes em shopping, centers e outros locais agendados via redes sociais. Embora exista polêmica sobre esta organização desses encontros, os articuladores desse movimento defendem a ideia da democratização dos espaços de lazer nas cidades, principalmente para os jovens. Vamos ver agora um pouquinho a origem das organizações. A organização pública. A história nos diz que as primeiras organizações governamentais, elas surgem com o aumento populacional e a necessidade da organização dos núcleos urbanos. No ano de 1800 a.C., no Império de Hammurabi, onde ocorreu a separação da contabilidade do palácio e do Estado. Há aí uma busca para o bem comum como valor essencial. Um exemplo da organização pública, hoje, nós podemos citar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Como organização privada, a empresa ela surgiu no contexto da Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, e XIX, no restante da Europa e Estados Unidos. Era reconhecido como empresa exclusivamente às fábricas. A empresa geralmente pertencia a uma pessoa ou pequeno grupo que possuíam o capital e as máquinas e produziam mercadorias para comercialização em um mercado amplo e abstrato. Aí, uma busca do interesse privado na expansão econômica. Um exemplo da atualidade é a empresa Natura Cosméticos. Organização não governamental
são organizações sociais reunidas num grupo denominado terceiro setor. Tem como objetivo realizar interesses privados de conteúdo não econômico ou interesses comuns a certos setores da população que não encontram respostas no setor público. Como exemplo de organização não governamental, nós podemos citar na atualidade a organização não governamental Transparência Brasil. Muito bem, vamos refletir um pouco sobre o assunto que abordamos até aqui? Analise os objetivos e as missões das organizações mencionadas, a organização privada, a organização pública e a organização não governamental. E também quais as diferenças identificadas com relação ao campo de atuação e aos objetivos desses três tipos de organização. Reflita com os colegas e tutor e dê sua opinião. Não deixe de dar sua contribuição. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a socialização e formação da cultura. Os processos de socialização envolvem um ser humano individual, suas interações, comunicações e atividades no meio social em que vive, bem como as distinções sociais que podem se manifestar em todas essas relações. Todas estas dimensões devem ser tratadas em seu conjunto ou em suas particularidades, segundo uma perspectiva sociológica. A socialização do indivíduo é construída durante a sua vida. Ela é influenciada pelo processo de aprendizagem nas interações sociais que o indivíduo participa em todas as esferas da sociedade, na família, na escola, no trabalho, dentre outras. O aprendizado acumulado pelo indivíduo nesse processo integra a sua personalidade e influenciará o seu modo de analisar e de ver as situações na sociedade em que vive. Consequentemente, isso definirá os seus objetivos pessoais e profissionais. Agora vejamos a cultura na visão dos antropólogos. Segundo os antropólogos, cultura é o aprendizado dos modos comuns e aprendidos da vida, transmitidos pelos indivíduos e grupos em sociedade. Segundo Lakatos, 1990, na literatura são encontradas mais de 160 definições diferentes para a cultura, o que demonstra a complexidade para delimitar tal conceito. Por outro lado, para Leslie, é possível diferenciar os conceitos de comportamento e de cultura. Para a autora, cultura, quando coisas e acontecimentos dependentes da simbolização são considerados e interpretados num contexto extrassomático, isto é, face à relação que tem entre si, ao invés de com os organismos humanos, é independente do organismo humano. A proposta da diferenciação de Leslie, portanto, determina que o comportamento pertence ao campo da psicologia e a cultura pertence ao campo da antropologia. Desta forma, a cultura pode ser analisada simultaneamente sob vários enfoques, dentre os quais podemos citar as ideias, conhecimento e filosofia, crenças, religião e superstição, valores, ideologia e moral, normas, costumes e leis, atitudes, preconceitos e respeito ao próximo, padrões de conduta, monogamia, tabu, e também abstração do comportamento, símbolos e compromissos, instituições, famílias e sistemas econômicos, técnicas, artes e habilidades, e os artefatos, machado de pedra, telefone, etc. Neste sentido,
É fato que a cultura das sociedades influencia a cultura das organizações, segundo Bernardes e Marcondes. Isto porque as organizações elas estão imersas na cultura das sociedades e, quando o administrador não compreende essa situação, ele acaba se culpando pelo fracasso de um empreendimento, no caso de uma empresa privada, ou de um programa, projeto ou política, no caso da administração pública. Veja o exemplo da cultura do calçado. O uso do calçado, ele varia de acordo com o processo social e contexto social no qual o indivíduo está inserido, seja para proteção do contato direto dos pés com o calor do chão, ou conforto, ou segurança, ou diferenciação do status social e profissional, entre outros. Portanto, estudar e compreender os processos sociais que envolvem a inserção e a adaptação dos indivíduos nas organizações no processo de socialização tende a proporcionar ao gestor a possibilidade de minimizar os possíveis impactos negativos que os indivíduos podem sofrer no processo de adaptação a uma cultura organizacional, onde tende a acontecer conflitos de interesse, estresse, alto nível de ansiedade e expectativas diante de mudanças, sentimentos de incerteza, boicotes, dentre outros. Sobre as tipologias para análise do processo de socialização organizacional, Shaw et al. Apresentam uma escala que defende a importância de o gestor considerar, em suas análises, 6 domínios de conteúdo da socialização organizacional que abrangem a proficiência de desempenho, pessoas, políticas, história, linguagem, objetivos e valores organizacionais. No caso da proficiência de desempenho, eles avaliam a extensão na qual os indivíduos dominam suas tarefas. Em relação a pessoas, envolve a satisfação nas relações com membros da organização. No caso da domínio de políticas, significa que a política ela abrange o sucesso de um indivíduo em obter informações com respeito às relações de trabalho formais e informais e às estruturas de poder dentro da organização. Quanto à história, diz respeito ao conhecimento das tradições, costumes, mitos e rituais que compõem a cultura da organização. Em relação à linguagem, ela aborda o conhecimento do indivíduo sobre a linguagem técnica profissional, bem como a familiaridade com a linguagem informal da organização. Quanto aos objetivos e valores organizacionais, eles compreendem a interiorização das regras, os princípios que mantêm a integridade da organização. As principais conclusões dos autores é que, geralmente, as pessoas bem socializadas em seus papéis organizacionais têm maiores rendimentos pessoais, são mais satisfeitas, mais envolvidas com as suas carreiras, mais adaptáveis e têm um melhor senso de identidade pessoal do que as pessoas que são menos socializadas ou que não integraram um processo de integração para as atitudes, os valores e os comportamentos da cultura organizacional. Outro ponto a ser analisado nesta unidade é a estrutura e paradigmas de relacionamento. De acordo com Maximiano, 2002, os paradigmas são modelos ou padrões que servem como marcos de referência, explicando e ajudando as pessoas
a lidar com diferentes situações. De acordo com esse autor e Hobbes, também Schiavenato, é correto dizer que os paradigmas são. Segundo esses autores, os paradigmas eles são comuns e dirigem o comportamento das pessoas. Eles são úteis porque definem o que é importante para as pessoas. E também eles podem se tornar doenças terminais que limitam as pessoas. E podem também mudar paradigmas e também incorporar novos paradigmas. Aqui é possível observar que, como as pessoas, as organizações também desenvolvem e estabelecem paradigmas organizacionais que definirão sua identidade, guiarão o desenvolvimento das suas estratégias e estabelecerão a sua cultura organizacional. Entre as principais tendências dessa nova lógica das organizações, Schiavenato, 2004, destaca. Schiavenato cita as cadeias de comando mais curtas, que são as organizações mais enxutas e flexíveis, com o encurtamento dos níveis hierárquicos, onde há uma maior autonomia dos colaboradores, assim como aumento das responsabilidades individuais. Cita também uma maior participação de empoderamento, que é a transferência e descentralização de responsabilidade para as tomadas de decisão. Aqui, coloca ênfase nas equipes de trabalho. Na infraestrutura, ele diz que as pessoas trabalham em qualquer tempo e em qualquer lugar, pois a organização permanece em funcionamento 24 horas com as tecnologias de informação. Outra tendência dessa nova lógica das organizações é o foco nos negócios essenciais, onde há uma ampliação das estratégias de enxugamento dos quadros funcionais e incentivo à terceirização. E, por fim, nessa nova lógica das organizações, Schiavenato vai citar a consolidação da economia do conhecimento. Os trabalhadores mudam o status de fornecedores de mão de obra para fornecedores de conhecimento. Neste contexto da nova lógica das organizações, as discussões sobre a ética e a competitividade influenciam como o processo corporativo de tomada de decisões determinará quais são os valores que afetam seus parceiros e como seus gestores utilizarão esses valores no cotidiano da organização. Para Schiavenato, sem considerar a questão ética como primordial no desenvolvimento de suas estratégias, as organizações não podem ser competitivas, pois a ética e a competitividade são inseparáveis. E chegamos ao final da nossa unidade 2. Vamos recordar o que estudamos aqui? Nesta aula, nós entendemos que os paradigmas dirigem os comportamentos das pessoas e das organizações e que, para gerenciar as mudanças, as organizações necessitam conhecer e analisar o ambiente interno e externo no qual estão inseridas. Aprendemos também que o desenvolvimento da estratégia empresarial de sucesso está diretamente relacionado ao posicionamento ético das organizações, considerando o papel social que elas exercem, além da perspectiva econômica. Observe que o foco no social. Agora, você deverá realizar as atividades propostas no caderno didático. Lembre-se de que estamos aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Por isso, não hesite em entrar em contato. Ótimo trabalho para vocês e até a próxima!